Glória a Deus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia. Estamos de volta. Mais um dia com Deus, mais um dia para meditar na palavra do Senhor. E nós vamos meditar hoje no Salmo de número 18, versículo 20 em diante, sobre a nossa vida com Deus. A gente pode se atrapalhar na vida, pode fazer escolhas erradas, mas Deus também nos dá a capacidade, nos capacita, nos dá graça para evitar. Então vamos aprender com o salmista. Salmo 18, versículo 20. O Senhor me recompensou conforme a minha justiça, retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos estavam diante de mim, e não rejeitei os seus estatutos. Também fui sincero perante ele, e me guardei da minha iniquidade. Assim que retribuiu-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos perante os seus olhos. Com o benigno te mostrarás benigno, com o homem sincero te mostrarás sincero. Com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Porque tu livrarás o povo aflito e abaterás os olhos altivos, porque tu acenderás a minha candeia. O Senhor meu Deus iluminará as minhas trevas. Louvado seja nosso Deus para sempre. Meus amados, até o versículo 28 para nossa meditação. Todos nós temos, a possibilidade de, em algum momento da nossa vida, a gente agir de uma forma precipitada, cometer iniquidades e, pelo fato de não aceitar a direção divina, a proteção divina, muitos têm feito assim. Há uma predisposição no ser humano em rebelar-se. E, em alguns casos, o homem se rebela contra seus pais, a pessoa se rebela contra seus pais. Às vezes, um homem de idade, um homem já experimentado na vida, se rebela por causa de situações familiares. Só um exemplo rápido: o sujeito trabalha bastante, é bastante responsável, e o que ele coloca dentro de casa, ele não vê resultado, ele não é honrado, ele não é, na verdade, não é visto como um líder, como um chefe de família, como um pai de família. Eu conheço, infelizmente, situações que família desorganizada, mães que puxam para o lado dos filhos e deixam o marido para lá, e às vezes provoca naquele homem uma revolta. O cara que trabalhou, que se esforçou, teve toda dificuldade natural, que é muito natural a gente ter essa dificuldade no começo da nossa vida, e depois não teve nem sossego. Chegou o tempo de dar uma descansada, de sossegar. A casa estava sendo dominada por filhos e netos, e noras e tal. E o resultado, sujeito sem espaço dentro da própria casa dele. Sabe o que isso acontece? Acontece da pessoa se revoltar, esquecer aquela sua condição de provedor e ficar um pouco injuriado com a situação. Então, nós somos
passíveis de vários processos. Um deles é desistir de agir como deveríamos agir corretamente. O salmista, a sua experiência espiritual, e ele diz que foi recompensado. Ele diz: O Senhor me recompensou conforme a minha justiça. Conforme a minha justiça. A nossa justiça não é essas coisas todas. Você sabe da sua e eu sei da minha. A nossa justiça não é essa coisa toda. Mas acontece que um judeu bem treinado, um judeu instruído na lei, ele tinha mais facilidade de guardar os princípios da lei do que um gentio mal educado, mal instruído e um gentio ignorante da lei. Então o salmista avalia que ele foi instruído de uma forma coerente na lei e, devido à sua instrução, ele deu um fruto correspondente, ele teve uma ação correspondente. E ele diz no versículo 22, porque os seus juízos estavam diante de mim, não rejeitei. No versículo 21 ele diz, eu não me apartei impiamente do meu Deus, ou seja, ele foi instruído na palavra, instruído na lei, instruído nas instruções, nos estatutos e juízos do Senhor, e nele não havia lugar para desprezo, para revolta. Não me apartei impiamente do meu Deus. E os seus estatutos estavam diante de mim, ou seja, ele agia conforme o aprendizado. Era confortável para o coração do salmista e é confortável para você e para mim. Uma das coisas, nós não temos obrigação com a lei, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, nós não temos esta obrigação com a lei, mas eu tenho uma obrigação com o Evangelho. A igreja recebeu a missão de evangelizar. Então, um crente que não evangeliza, ele está em falha, ele está em falta. Ele está em falta. Ele não pode se apresentar diante do Senhor dizendo que é inculpável, se ele não cumpre o dever. Não é uma missão para o pastor, para a liderança, para a pessoa. Não, é uma missão de cada discípulo de Jesus, cada testemunha de Jesus deve levar a palavra para o bem-estar do outro. Então, eu poderia dizer, e você também, que estamos bem com Deus, estamos agindo e seríamos recompensados de uma forma justa porque estamos agindo justamente quando o nosso parente, o nosso vizinho, o nosso conhecido ou não, ele está perecendo e a gente não transmite a mensagem de Deus. Eu tenho medo da rejeição, eu tenho medo que ele não goste, eu tenho medo que ele se aborreça. Bom, eu tenho medo que ele pereça. Eu tenho feito alguma coisa apesar de mim. Eu tenho 15 anos de capelania. Passei 12 anos numa empresa e 3 anos numa escola. E é alguma coisa interessante. Eu trabalhei nas empresas que eu trabalhei, onde eu trabalhei, Deus me deu a capacidade, a graça de testificar e ali ficar algum discípulo. Então, é possível fazer isto. E quando a gente faz isto, é uma forma de agir. Aqui no versículo 23, o salmista diz que foi sincero. Também fui sincero perante ele e me guardei da minha iniquidade. É muito difícil isso, mas ser sincero, abrir o coração, dizer para Deus o seu medo, o seu receio, a sua incapacidade. Eu abro o verbo. Eu não sou capaz e nunca ouvi um homem dizer, nunca ouvi, na minha igreja nem fora dela, o sujeito dizer isso assim, apesar de mim. Não, nunca ouvi, mas eu tenho consciência para a porção que eu recebi. O meu trabalho é
insignificante, é diminuto, é uma coisinha. Então, eu não me apartei impiamente do meu Deus, mas deixo muito a desejar. No versículo 25 ele diz, com o benigno te mostrarás benigno, e com o homem sincero te mostrarás sincero. Seja bondoso, seja benigno, seja sincero, e Deus te recompensará, mesmo não sendo perfeito, mesmo não alcançando a perfeição. A perfeição eu não busco, a perfeição eu não persigo a perfeição, não tenho essa ilusão, mas eu tenho a felicidade de acreditar que estou no caminho, que estou fazendo a parte que me cabe, apesar de mim, apesar de não fazer o quanto eu desejaria e até mesmo o quanto fui capacitado para fazer. Mas eu desejo que você faça alguma coisa. Sinta desejo, faça alguma coisa, glorifique a Deus, porque é muito bom ser recompensado pelo Senhor. E alguém só é recompensado se fizer. Diz que ele dá o galardão a cada um segundo o seu feito. Deus abençoe, meus amados irmãos. Deus guarde as vossas vidas e encha vocês de fruto. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido, que está nos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, pela tua bondade, pela tua graça, pelo teu amor. Guarda os meus irmãos, dá vitória a cada um, nos ajuda, Senhor. Também nos capacita, ó Pai, para que nós possamos desempenhar o papel de discípulo, o papel de evangelista, o papel de testemunha. Querido Senhor, ouve a nossa oração. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.